Muito bem, pessoal. O tema de hoje, coloquei aí no título, ser personal trainer é bico? Hoje eu me deparei com um comentário em uma postagem no Facebook, em um grupo que é grupo Vagas Educação Física, alguma coisa assim, Vagas para Educação Física. E lá é interessante esse grupo porque raramente aparece alguém falando de alguma vaga. Ele, na verdade, virou um grupo de lamentações, né, na maior parte das vezes. E hoje tinha um post lá que uma frase, era o post, e a frase era mais ou menos assim: e aí, amigos, galera, não sei, preparados para ficar na nossa área mais 5 meses sem trabalhar? Alguma coisa desse jeito. Até no começo, os primeiros comentários eram: como assim 5 meses? Né? O post não é de hoje, o post é de alguns dias atrás. Então, e aí o que inspirou esse papo hoje foi um dos comentários, tinha bastante comentário para esse post, um dos comentários. Mas antes de falar sobre o comentário, sobre o nosso tema aqui, quero falar sobre o post em si, né? Que é aquele típico post que não tem nenhuma razão de ser. O cara provavelmente queria aparecer, o cara que postou, porque não existe nenhuma indicação, nada, ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar parado, ou se vai reabrir tudo já ou não, né? Então o cara está simplesmente especulando essa história dos 5 meses, provavelmente para ter visualização do post dele, não sei com que objetivo. Então isso é pré-fake news. São esses baits, né? Essas iscas que os caras falam, os supermarqueteiros digitais, e que na verdade é uma coisa para ser evitada. Não? Você não sabe, você está inventando uma possibilidade que você não tem a menor noção se vai acontecer, se não vai, se é mais forte, se é mais fraco. É só para ver. Enfim, o post deu bastante reações lá, de comentários, e um dos comentários era de um profissional lá nosso, da educação física, e que ele colocava que, entre outras coisas, depois eu vou falar um pouco mais, mas entre outras coisas ele colocava o que eu escrevi aí no título, que ele está fazendo personal, tem alguns clientes, mas está fazendo outras coisas, que personal é bico e que personal sempre foi bico, né? Assim, profissão. Isso, obviamente, mexe comigo quando eu vejo um negócio desse. Né? Temos aqui assistindo, e acabou de escrever aqui, o Mauro Ghiseline acabou de fazer uma observação, é isso mesmo, é senso do ridículo. Né? Temos aqui o Mauro Ghiseline, que até hoje, que todo mundo conhece, e tem, até hoje, é personal trainer também. Além de tudo, professor universitário e tal, continua na carreira de personal trainer. Nós temos na SBPT inúmeros, não sei, profissionais com 40, com 50, com 60 anos de idade e que estão cheios de clientes. Mas, enfim, a motivação do post e do comentário dele era a história da pandemia, dos lockdowns e tal, né? E aí tinha vários comentários das academias fechadas, e tinha a maioria dos comentários se lamentando, alguns que eu julgo mais lúcidos até falando: vocês devem parar de pensar que você só pode trabalhar em academia. Se a academia está fechada, né, você tem que se virar e usar sua profissão em alguma outra forma. Olha o Pierce aí.
48 é novinho. Enfim, algumas das coisas que eu vi lá, né? Com o desemprego que está acontecendo e que vai acontecer com esses fechamentos, não tem como, né? As pessoas não vão poder pagar o personal. Então, gente, realmente vai ter gente que talvez perca o emprego, classe média, classe média alta, e que em algum momento é melhor dar uma segurada agora no personal. Verdade. Porém, já está tendo, desde da reabertura no passado, agosto, sei lá, e antes até no online, centenas, dezenas de milhares de novas pessoas procurando treinamento. Todos os nossos membros têm novos clientes. Todos, praticamente, sem exceção. Tem um monte de gente com essa história toda, de que exercício é importante, as pesquisas mostrando reduz 34% de hospitalização, 8 vezes mais eficaz para reduzir a internação e etc. E várias que saíram aí aqui no exterior. As pessoas estão procurando exercício, estão procurando os personal trainers, sim. Tá? Então, eu tenho clientes de outra área, que não tem nada a ver com personal trainer, academias, são clientes de outra coisa, meus. Perdi vários por causa da pandemia e hoje o número está acima do que era antes. Apareceram um monte de novos. Tudo é assim, em todos os segmentos. Tá? Sempre vai ter gente. Um outro argumento que apareceu, argumento não, uma reclamação que apareceu lá, em relação a essa coisa. No online, a pessoa substitui por algo grátis, porque tem um monte de aula online grátis, de cara lá, e a pessoa vai substituiria o personal por alguma dessas alternativas grátis. É possível? É possível. Se você for um bom personal e entregar aquilo que o seu aluno está buscando, e sempre fez isso, e é profissional, e trabalha com a maior honestidade, seriedade e profissionalismo possível, essa chance vai se reduzir muito, muito, muito. Nós temos uma sociedade de personal trainers, tem um monte de gente lá, e isso não aconteceu. Ninguém, praticamente, ninguém vem aqui dos nossos alunos e fala, nossa, perdi todos os alunos para as aulas online da academia Forever Fitness que está passando, né? Não. Que era outra coisa que mencionou, as academias estão dando aulas. Você quer comparar uma aula online de uma academia, que outro dia eu fiz um vídeo sobre isso. Você vai às 7 horas da noite, pega o seu Instagram e começa lá a ver as aulas online das academias. Conta quantas tem mais de 5, 6 pessoas vendo. Conta. Aí depois que você contar isso, você vê a qualidade da aula e se ela se compara com o seu serviço de personal. Se você achar que se compara, é melhor você procurar outra coisa. O seu personal training é bico. Se você não é melhor a sua aula de personal online do que as aulas que as academias estão oferecendo aí, você está fazendo bico mesmo. Então talvez seja melhor você pensar seriamente em mudar de área. Mais um. Nessa área tem preconceito com a idade. Nós já falamos disso aqui. Sem falar isso, Chico, tá certinho, Santana, personal Santana. No país e fora do país. Tem um monte de membros nossos que conquistaram com essa história do online agora, clientes fora do país. Brasileiro que está morando na Europa, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar, na Ásia. Muito bem lembrado, obrigado. Nessa área tem preconceito com a idade. Pergunta para o Mauro Ghiseline, que está nos vendo aqui. O que ele acha? Se ele acha que a idade dele prejudica de alguma forma a influência e o respeito que a área de educação física tem por ele. Muito bem. Para falar disso, eu ainda vou falar uma outra coisa. Vou citar, já citei umas vezes aqui, mas vou lá. Uma das personal aqui de São Paulo, que é membro nosso,
Essa dúvida da carreira, ela teve cerca de 5 anos atrás. Tá? Chegou a se empregar como vendedora numa joalheria dessas de shopping chiques pra caramba. Ficou lá alguns 2 anos, uma coisa assim. Tinha um salário, na época, fixo de R$ 2.500 por mês, hoje seria mais, acho, não sei, mas não é mais, e as comissões. E, em média, esse salário chegava aos 3,5, às vezes aos R$ 4.000. Muito bem. É muito mais do que a média salarial do Brasil, porque o Brasil é um país pobre. Né? Porém, ela descobriu que não era aquilo que ela queria fazer tal, e voltou para a educação física. E aí começou a ser personal. Era antes profissional de educação física de academia, e aí começou a ser personal. Tá? Hoje o faturamento dessa personal membro nosso é de cerca de, varia, 15 a 20 mil reais por mês, ficando sempre próximo dos 20. Não perde praticamente clientes e tem conquistado vários. Fez os small groups, porque não dava mais, não tinha mais horário para os clientes, começou a atender os clientes em pequenos grupos. Né? Outra coisa, o online eu não me dou bem. Mais da metade dos clientes dela são nas praças e parques e essas coisas. Os parques fecharam, as praças não. Continua indo lá o povo fazendo aula. Então, vocês têm que parar de pensar dessa forma e olhar o que está acontecendo, gente. E aí, antes de eu passar para o Gil, é isso aí, Wanderson. A excelência vem com o tempo, né? E os clientes sabem disso, como você falou, a não ser o cara que contrata o cliente, porque o cara é o mais sarado da academia, o profissional é o mais sarado da academia, provavelmente é jovem, e aí o cara contrata por causa disso. Mas isso hoje é minoria. As pessoas não estão procurando personal para isso hoje mais, na maioria. Tá? E o último, desse rapaz que motivou a história aqui. Eu estou fazendo entregas de moto e carro, para ajudar a renda agora, né? Personal sempre foi bico. E aí eu fico triste, chateado, puto, fico um monte de coisa quando eu vejo essas coisas. Eu não sei exatamente qual é a que predomina. Porque não é nada... Eu não culpo o cara de ver isso. Eu não acho que ele está, mas eu acho que ele está olhando para o mundo de uma forma equivocada. Ele menciona lá, o negócio é ter um emprego de carteira assinada, estabilidade, ele fala muito da estabilidade, né, no negócio que a educação física, o personal não tem estabilidade. Não, o personal não tem estabilidade, gente. Só que o personal pode ganhar R$ 20.000 por mês, como essa razão, sem grandes coisas, cuidando de filhos e tudo mais. Tá? A estabilidade pode ganhar 3 mil, 4 mil. E olha para o mundo, não olha só para a educação física. Entra no LinkedIn e vê o que está acontecendo no LinkedIn. Vê quantas pessoas têm a faixinha verde lá, Open to Work. Vê quantos posts tem no LinkedIn de pessoas quase desesperadas ou desesperadas porque estão há muitos anos sem conseguir recolocação. Não estão falando da educação física, falando de qualquer área. Pô, você está numa bolha se você não percebeu que os empregos estáveis como esse que você está pensando, cada vez são menos, existem menos. Né? Faz 2 décadas, pelo menos, ou mais, que os empregos estão diminuindo no mundo inteiro. E a estabilidade, esse negócio, aquela história de que era antes, não existe mais. Não existe mais. Você quer ter fundo de garantia? Vai, paga o seu, porque não existe isso, gente. O que existe é a necessidade de cada profissional de educação física, personal, que é a nossa área aqui, assumir o controle e a responsabilidade sobre a sua carreira. Isso a gente fala sempre. Você tem de assumir a responsabilidade sobre a sua própria carreira. Você não pode jogar ela para os outros. Se você quer um emprego estável, você está jogando essa responsabilidade para aquela empresa, para aquele chefe. Tá? Se você quer
o piso salarial, você está jogando a responsabilidade para os outros, para os deputados mudarem lá. A responsabilidade da sua carreira, de qualquer profissional, em qualquer área, é sua. Você tem que incorporar isso e começar a trabalhar com esse pensamento. Porque senão vai ser sempre bico. E não vai ser educação física, o personal que vai ser bico. Tudo que você faz vai ser bico. Porque você não vai conseguir isso que você está conseguindo, porque a sua mentalidade está errada. Você está pensando de forma errada. Nós não temos hoje, tem uma coisa que eu tenho tranquilidade de falar, é o seguinte, com todos os membros, com todo esse esforço que a gente vem fazendo nos últimos anos com a SBPT e o contato mais próximo que infelizmente a gente não tinha, que agora a gente tem com os membros, tá? Nada disso que eu estou falando aqui passa na cabeça deles. Eles estão em outra vibe. Porque eles assumiram o controle e a responsabilidade primeiro e o controle depois sobre a própria carreira. E aí estão com dificuldade, a pandemia prejudicou, sim, perdi, ganhei aqui, perdi lá, está mais difícil, a academia onde eu tinha um monte de aluno está fechada, sim, mas estão todos cientes de que eles têm de resolver o próprio problema. Não uma entidade etérea, empresarial, chefe, governo. Né? Não é assim. Gil. Tadeu, acho que existe uma questão importante sobre a comunicação falada e a comunicação interna do que a pessoa acredita. Tem várias questões de subjulgamentos quando a gente vê a fala desse profissional, que é de muitos, que é a gente olhar pessoas bem-sucedidas e acreditar que a pessoa bem-sucedida tem uma vida mais fácil. Então, toda essa consideração de mudança de ambiente hoje, que é um problema, exige uma estratégia para que a gente tenha a solução. Dentro desse universo de estratégia, os empresários tiveram, independente do tamanho da sua empresa, tiveram um impacto com um rolo compressor tremendo com a pandemia. E aí, eu vejo, na verdade, a profissão do personal trainer como a profissão mais oportuna para se adaptar ao que aconteceu. Porque nós poderíamos estar dando aula dentro da academia, a academia fechou, simplesmente você vai pegar o equipamento do seu celular ou você vai ir para uma praça. Você teve uma oportunidade de mudar de ambiente desde que você tenha uma carreira, desde que as pessoas olhem você como um profissional, como o Wanderson falou aqui, não um passador de ficha de treino. As pessoas entendam que você contribui com a vida dela, que você entrega a vida dessa pessoa, algo que eu já falo isso há muito tempo. Nós precisamos entregar como profissionais algo que aplicativo nenhum é capaz de entregar. O dia que cada um de vocês, profissionais, independente da área de atuação, entenderem que nós precisamos deixar no coração desse cliente, dessa pessoa que tem contato profissional conosco, algo que jamais nenhum aplicativo vai entregar, a gente começa realmente a criar uma carreira, entendendo da importância, do valor, da experiência que existe entre você e o seu cliente. Nós temos um trabalho voluntário aqui fortíssimo com pessoas com câncer, que eu falo que não é de graça, não é gratuito, porque a pessoa traz para nós a moeda mais valiosa, que é a vida dela, que é o tempo dela. Isso é inestimável. O tempo de todos que estão aqui é inestimável. É literalmente uma questão de atitude, de postura, de entender que mesmo a gente tendo e sentindo medos, a gente precisa de uma estratégia para gerenciar as nossas falhas, as nossos medos, e qual é a expectativa que realmente a gente pode atender para o crescimento profissional e qual é a expectativa que a gente pode atender para as pessoas. Ao meu ver, quando eu olho
e cruamente, assim, a pandemia, o educador físico, o personal trainer tem uma oportunidade, desde que ele esteja disposto a trabalhar. Nós estávamos muito mal acostumados, e quem esteve no segundo congresso, o Tadeu levou um baita de um economista, que há 13 anos atrás falou sobre a insegurança de você ser um CLT, da importância de você ter uma carreira. E hoje, galera, eu não consigo ver empresa nenhuma, perante uma pandemia como essa, uma empresa nenhuma capaz de achar que está segura. Não estamos seguros, ninguém está seguro. Então, pensem, se você levou, como o Tadeu falou, a profissão como bico, não acho que outra escolha deixará de ser bico. Também não acho que é uma desonra você precisar trabalhar de outras atividades laborais para complementar a renda. Porém, pensar que é necessário, sim, ter uma carreira de trabalho. O curioso é o seguinte, né, ele coloca que ele está fazendo entregas de moto e de carro. Legal, tá se virando. Mas ele fala que o bico é o personal. Entregar de moto e de carro, eu acho que ele não acha que é bico fazer entrega, né? Então, esse desprezo... Tem uma coisa que me irrita, que eu vou falar, que é assim, é o desprezo dos profissionais da educação física, alguns, pela educação física. E, sinceramente, o que eu te falo, se você pensa assim, sai, cara. Sai da educação física, vai fazer outra coisa. A educação física, para mim, propiciou o conforto material. Vamos falar antes disso. Viajar o Brasil inteiro ensinando as pessoas. 13 países que eu conheci por causa da educação física, dando cursos e palestras e aulas e lá. Milhares e milhares de seguidores e de tudo para ouvir as coisas, a experiência que eu adquiri. Conhecimento sobre um monte de coisas que faz com que eu e a minha filha, a minha família estejamos saudáveis na maior parte do tempo, inclusive nesse coisa. Então, assim, se o cara despreza, tem muita gente que fala, né, educação física até hoje existe. Os pais, o cara vai fazer educação física no vestibular, o pai é contra. Até hoje existe, mas bem menos do que na minha época, que era o mais comum. Mas assim, se você tem desprezo pela educação física, você acha que a educação física é uma droga de profissão, não continue nela. Tá? O que eu não consigo entender é o cara comparar o personal trainer, a profissão que ele estudou 4 anos, com eu estou fazendo entregas de moto e carro. E qual é o bico? É a educação física. Ô, Tadeu, desculpa, termina aí. Eu me lembrei de outra coisa também. Não, eu acho que tem uma... Eu trabalhei... a metade, muito mais da metade da minha carreira, eu trabalhei sem registro nenhum, porque era uma maneira de ganhar mais e sempre tive total consciência que eu aceitei. Então, eu vou ser bem sincero, acho que a partir do momento que você faz um acordo com uma pessoa, que você diz, olha, você prefere ganhar... galera, quem está me vendo pela primeira vez aqui, são 26 anos já de jornada, tá? Então, lá no começo, quando eu aceitei inúmeras vezes, e quando eu saí sem receber nada, porque eu aceitei. Foi uma escolha minha. E a culpa não é do cara. A gente tem que entender que o insucesso, a não prosperidade, não é culpa do empregador. A oportunidade é uma oportunidade que está disposta. Compartilho do Tadeu, assim, o Tadeu também tem uma história maravilhosa da educação física, quantos outros têm, e a culpa de dar certo ou não dar certo não é do empregador. É você, simples. Então, assim, me incomoda também essa história da gente, às vezes, colocar uma postura de a culpa é do dono da academia, a culpa não, a culpa não é do dono.
Isso, desculpa. A vitimização é um recurso largamente utilizado. E assim, só para, já estamos até no tempo aqui, valeu, o Wanderson mencionou, acho que foi ele, alguma coisa sobre as faculdades, eu também quero. É incrível, mas a profissão foi regulamentada em 98, vai fazer 23 anos. E as faculdades ainda não formam profissionais. O que eu quero dizer com isso? Ser profissional é muito mais do que saber os conhecimentos técnicos da sua profissão. As faculdades de educação física continuam, embora elas tenham sido de grande influência, né, na regulamentação da profissão, não vamos discutir hoje se isso foi bom, se foi ruim, se era melhor, se não era. Quando houve a regulamentação, a maioria dos caras que talvez estejam nos ouvindo aqui nem sabem disso. A educação física era da área da educação, da área de humanas. E quando foi regulamentada, passou a ser da área de saúde, que é o que a gente está discutindo agora, da essencialidade e tal, na área de saúde. Como profissão da área de saúde, ela teve a possibilidade de ser regulamentada, de criar os conselhos e etc, e blá, blá, blá. Muito bem, as faculdades continuam formando professores. Professor é o que formava antes. Agora é profissional de educação física, profissional da área de saúde. Só que elas continuam esquecendo os aspectos do profissionalismo. Né? Continuam ensinando para o cara que não tem nenhum interesse em treinamento esportivo, em nada. O cara não quer nada. O cara tem outro interesse completamente diferente. Continua ensinando handebol, basquetebol, voleibol, futebol, rollerball, escambol. Não tem nem quadra mais para a galera usufruir. Não, trabalhar em escola é legítimo, mas tem a licenciatura para isso. O cara vai no bacharel, vai ficar fazendo handebol e tudo mais. Tem que ter uma coisa. E tem que ter, né? Para nós é até bom que não tenha. A SBPT vai crescer cada vez mais, vai ter mais gente fazendo a certificação, se tornando membro, para aprender, como a gente fala lá na certificação, o que a faculdade não ensina. Em 10 horas, aprender o que a faculdade não ensinou. Né? Para nós é ótimo que elas continuem assim, mas para a carreira, para a profissão de educação física, seria bom que as faculdades começassem a formar profissionais, não apenas técnicos. O que se forma hoje é técnico de educação física. É isso. Professor. Mudou faz 23 anos, mas continua formando professor. Enfim, é isso aí, gente. O recado hoje era esse. Personal training não é bico. Agora, personal training não tem. Você tem que fazer isso. E lá na certificação, o Felipe Bianchesi, o advogado, fala. Personal training não tem salário garantido, não tem 13º, não tem registro em carteira, mas isso você tem que fazer da forma que for adequada, existem várias. Não tem fundo de garantia, mas você pode fazer o seu. Não tem o governo te dando esmola. Lembre-se, toda esmola do governo é o seu dinheiro sendo dado para você. Só que pega muito mais. Você paga de impostos 15 mil reais por ano e recebe 1.200 de esmola. É isso que vocês têm que começar a entender. No Brasil inteiro tem que entender isso. Não existe dinheiro público, só existe dinheiro do contribuinte. O seu dinheiro. Margaret Thatcher falou isso. Não é o Tadeu, que é gênio, que está falando. Uma pessoa um pouco mais importante do que eu, que falou isso para o mundo inteiro. Para de querer a ajuda dos outros, para de se vitimizar, para de procurar jogar responsabilidade nas academias, no mercado, na pandemia, no governo, no chefe, no escambau. Assuma a responsabilidade sobre a sua carreira e, a partir daí, procure ter o controle sobre ela. Não é tão difícil. Acredite em mim. E para aliviar a sua culpa, a faculdade não te ajudou nada.
Então você tem até até um certo ponto você tem o direito de se sentir incomodado com isso. Mas só até um certo ponto. Depois que você tem alguns anos de carreira e você não assumiu a responsabilidade, aí você para de ter esse alívio da culpa aí, tá bom? Então, vamos lá. Você quer fazer bico? Você quer entregar, está precisando fazer entrega de carro, de moto, do que quer que seja, está precisando fazer um negócio paralelo agora, tá? Faça. Porém, não perca de vista que você tem uma profissão, é uma profissão que cresce o tempo todo, é uma profissão cada vez mais respeitada, é uma profissão que cada vez mais tem influência na vida direta das pessoas. Tá? Ninguém do mercado de fitness, investidores, essas coisas, acha que o fitness, a educação física, ou a necessidade de se cuidar das pessoas vai diminuir. Exatamente o contrário. A Smart Fit não recebeu 3 bilhões de reais de investimento nos últimos 3 ou 4 anos dos fundos de investimento porque é um negócio estagnado. Porque ninguém mais vai querer treinar nada. Isso aí. Valeu. Até amanhã, Tadeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, Wander, Juliano, Chico, Manuel, todo mundo que esteve aí com a gente. Bom fim de semana. Se Deus quiser, em breve estaremos... lembra daquilo que eu falei, previsão que vai mudar, né? Estados Unidos, daqui a 3 meses, 75% da população vacinada. Brasil e Canadá, 10 meses. Como a vacinação aqui está aumentando dia a dia, nós vamos em menos do que isso, em 6, em 7 meses, nós vamos chegar nesse ponto e aí vamos finalmente dizer adeus a todo esse problema. Mas, se você não estiver preparado, não tiver assumido a responsabilidade sobre a sua carreira e o controle sobre ela, você vai descobrir o seguinte: acabou a pandemia e eu continuo na merda. Não deixe isso acontecer com você. Bom fim de semana. Valeu, Gil. Abraço. Valeu. Abraço, galera.